Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você chegou no canal do Escritor Cínico. E antes de começar a falar sobre esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, chegou aqui agora, nunca tinha visto, sabido do canal do Escritor Cínico e desceu aqui de paraquedas para se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar. E você que não é inscrito ou inscrito ainda, mas acompanha o canal há um bom tempo, se inscreva, por favor, porque a maioria das pessoas que assistem o meu canal não é inscrita, então não faça parte dessa maioria. Se inscreva ao fazer isso, não esqueça de apertar esse sininho que está do lado do botão de inscrição para que o YouTube te avise sempre quando eu postar um novo vídeo. Independente de ser inscrito ou inscrita, de estar aqui há um bom tempo já me assistindo ou ter chegado hoje, compartilhe esse vídeo, compartilhe para aumentar o número de inscritos do canal. E também não deixe de comentar aqui embaixo sobre livros, porque esse é o nosso objetivo. E agora vamos ao vídeo, que é justamente sobre as compras que eu fiz na Semana do Consumidor da Amazon. Não estou ganhando nada da Amazon para falar sobre isso, mas eu comprei no site deles e nada mais justo do que dizer onde eu fiz as compras. Então, eu comprei 6 livros e vou abrir com vocês esse pacote e vocês vão saber que livros são esses, ok? Bom, gente, tá aqui. Deixa eu tirar do pacote e vou começar com o livro do John Steinbeck, A Pérola. Esse livro, pelo que eu li aqui na sinopse, ele vai contar a história, é uma fábula, na verdade, né? Vai contar a história de um pescador que ele é muito pobre, mora numa aldeia de pesca, e a família dele passa por necessidade e ele vive de caçar pérolas. Ele é pescador, mas ele procura e encontra pérolas. Mas não são pérolas de grande valor e ele vai levando a vida dele. Só que o filho dele adoece e ele leva ao médico, o médico não consegue resolver e ele tenta. O médico paga, mas o médico pago só vai atender se ele tiver grana. Ele fica desesperado e resolve, nesse meio tempo, mergulhar e encontra uma pérola grande, como ele nunca tinha encontrado, que se for comercializada terá um grande valor. E aí, o que acontece? A comunidade onde vive sabe disso, e aí começa a ter inveja, começa a ter violência, todo mundo quer a pérola. Ou seja, um livro que fala sobre desigualdade social, fala sobre o comportamento humano diante da riqueza e o que a riqueza traz quando ela acontece de uma hora para outra. Esse próximo livro aqui é O Ouriço e a Raposa, do Isaiah Berlin. É um ensaio sobre o escritor russo Tolstói. Eu peguei a sugestão desse livro no canal do professor Rodrigo Leão. E aí eu resolvi comprar para ler sobre esse ensaio. Como vocês podem ver, é um livro pequeno também. Ele tem aqui 188 páginas e ele vai analisar aqui. Aqui diz que o ensaio é bom porque ele não vai se referir somente ao Tolstói, mas a todos nós. Diz o seguinte: o ensaio, em outras palavras, se mostra duradouro, porque não se refere apenas a Tolstói, refere-se a todos nós. Podemos nos reconciliar com o nosso senso de realidade, aceitá-la como ela é e viver a vida como a temos. Ou podemos ansiar por uma verdade unitária e mais fundamental para além das aparências, uma verdade que explicará ou reconfortará. Esse ensaio foi considerado aqui uma obra-prima. Eu espero que eu goste, porque eu gosto do Tolstói. Tolstói é o mesmo autor de Ana Karenina, A Morte de Ivan Lynch, e por aí vai. Outro livro que eu comprei é o livro Satan Tango, do escritor húngaro Laszlo Krásznahorkai. Eu com certeza não pronunciei o nome dele corretamente, mas essa história é uma história, assim, considerada inquietante. Ela vai contar a história de uma
comunidade agrícola que vive isolada e acredita que 2 dos seus moradores, né, morreram porque eles desapareceram. Até que começa a surgir o boato de que eles não estão mortos, eles estão voltando. E isso cria na comunidade uma sensação assim de misticismo, uma sensação não, um verdadeiro misticismo. E eles acreditam de forma messiânica que aquelas pessoas voltou a ser dos mortos para salvar aquela comunidade. E aí essa dupla resolve manipular essas pessoas, pedir dinheiro, usar esse dinheiro, mas não pelo bem da comunidade, controlá-los e, junto com as autoridades, fazer com que a liberdade deles não seja plena. Então, é um livro crítico e ele foi escrito pós-fim do socialismo da Hungria. Eu acredito que é um romance que eu vou gostar, né, porque ele é escrito de uma forma diferente. Por isso que o final do livro, né, tem tango, porque ele vai para frente e vai para trás. Então, igual os passos do tango, 6 passos para frente e 6 para trás, são 6 livros, são 6 capítulos que vão adiante, mostrando a história do romance. Depois eles retornam, mostrando cada ponto de vista de um determinado personagem sobre aquela história que foi contada até o 6º capítulo. Me parece bom. Vamos para o próximo livro aqui, e trata-se do livro do Território da Luz, de Uko Tsushima, uma escritora japonesa. Ele vai contar para gente a história de uma mulher que tem um filho, sai da sua cidade e passa a criar esse filho sozinha no Japão. Ela vai para essa cidade, e a casa onde ela mora tem janela assim por todo local. Para todo lugar que ela olha tem uma janela. E aí a casa está sempre iluminada. Mas apesar da luz que vem do exterior e ilumina a casa dela, interiormente ela não está bem. E aí a história vai contar essa interiorização que ela faz nela mesma para conseguir se entender, passar pela situação que ela está tendo de ter que criar um filho sozinha, sem apoio nenhum da família, e como ela vai conseguir vencer essa fase da vida de uma forma melhor. E agora, o livro também é escrito de uma outra forma do que a usual. Eles são capítulos estanques, são textos estanques que se unem, como se fossem contos, mas um é ligado ao outro, contando a história da personagem principal. Território da Luz é esse livro aqui que eu comprei. Ele tem um total de 165 páginas. O próximo livro, mas eu achei o tema muito interessante. Eu vou ler, eu vou mostrar aqui para vocês. O nome do livro é O Grande Código, a Bíblia e a Literatura. Então, esse livro vai analisar uma parte da Bíblia, não vai ser, obviamente, a Bíblia toda, porque a Bíblia é imensa, vai analisar de uma forma literária, porque ele acredita que só assim a gente consegue entender. Se você for ler somente a letra fria, muitos não vão gostar e vão desprezar a Bíblia. Mas se você lê de uma forma literária, aí o seu foco muda e você passa a entender. Esse livro é um livro maiorzinho, né? Ele, na verdade, tem aqui 328 páginas. De todos os livros que eu comprei, ele é o maior. E nós chegamos no último livro, que eu já abri porque fiquei curioso. E isso aqui foi uma indicação da Tatiane Feltrin, que leu esse livro, gostou muito, e aí ela indicou e eu resolvi comprar. E trata-se de As Brasas, também de um escritor húngaro, Sándor Márai. Esse livro aqui, ele vai contar a história de 2 amigos que não se veem há muito tempo, depois de 41 anos e alguns meses. E acontece
no início do século XX, na Hungria, num castelo, né, na verdade, aonde vivia um general. E esse general vive sozinho com as suas lembranças. Ele já tem 71 anos. E esse amigo, pelo que dá o entender, eles tiveram um problema no passado e que envolveu uma mulher chamada Cristina, que não foi a esposa do general. Mas a gente vai descobrir com o passar da leitura. Essa é a sinopse. E o nome é Brasas porque durante a conversa que eles vão ter, porque o livro todo vai se passar em um dia em que eles vão ter essa conversa. O livro inicia, a história inicia com o general recebendo um comunicado desse amigo de que ele está ali naquela localidade onde tem o castelo, e a partir daí eles vão ter uma conversa em que várias feridas vão ser abertas como se fossem brasas, e que aquela amizade do passado que eles tiveram, eles eram os melhores amigos, vai ser relembrada. Então eu estou assim confiante de que eu vou gostar do livro As Brasas de Sándor Márai. E se eu gostar, eu trago aqui uma resenha para vocês. Então, pessoal, é isso. Esse foi o meu unboxing dos livros que eu comprei na semana do consumidor. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.